Vamos iniciar um novo vídeo, onde estaremos estudando a Palavra de Deus. E eu quero continuar pedindo a você que se inscreva, você que não está inscrito, e também divulgue, dê o seu like, ative o sininho, compartilhe com os seus grupos, seus amigos. Leve este conhecimento a outros. Hoje eu preparei um estudo sobre o conhecimento e coloquei como o Deus que a Bíblia nos informa. Então, o título coloquei como o Deus que a Bíblia nos informa. Há muitos estudos teológicos que estão bem desencontrados com o que a Bíblia apresenta a respeito de Deus. E hoje eu decidi fazer esse vídeo para nós comparar o que diz o homem e o que diz o texto bíblico. Começando por o livro de João, capítulo 1, verso 1 a 3. Que diz o seguinte: disse, no princípio era o Verbo. O Verbo estava com Deus. E o Verbo era Deus. Estava no princípio com Deus. E todas as coisas foram feitas por Ele. E sem Ele, nada do que foi feito se fez. Então, sem o Verbo, nada veio a existir. Toda a existência veio através do Verbo. E diz que no princípio da criação, diz que, e quando nós vamos para o princípio, Gênesis capítulo 1, verso 1 e 2. Capítulo 1, verso 1 e 2 diz o seguinte: e criou Deus todas as coisas, criou Deus os céus e a terra, e tudo o que existe, nelas existe. Então, quem criou? Deus, que era o Verbo que era Deus, trouxe a existência de tudo que nós contemplamos. Quem trouxe a existência foi o Verbo que era Deus. E verso 2 disse que o Espírito de Deus se movia sobre a face do abismo. Ali estava quem? O Verbo, que era Deus, se movendo na face do abismo. Aqui nós vimos que tudo foi criado pelo Verbo, que era Deus. Quando nós vamos para João 4 e 24, ele nos diz que Deus é Espírito, ou Deus é o Verbo. E esse Espírito de Deus se movia sobre a face do abismo. Então,
Ali no livro de João, diz que Deus é Espírito. Os homens dizem que Deus é uma pessoa. Mas a Bíblia diz que Deus é Espírito. E quando nós vamos para o livro de Lucas 24 e verso 39, o próprio Senhor nos afirma dizendo que um espírito não tem carne e nem ossos, como vedes que eu tenho, disse o Senhor. Nós olhando para esta Escritura, e a Bíblia dizendo que Deus é Espírito, e o próprio Senhor dizendo que o Espírito não tem carne e nem ossos, como pode Deus ser uma pessoa se a Bíblia está informando que Ele é um Espírito? Você poderia olhar para mim e ver, diz que você não vê a minha voz, o meu Espírito. Você não vê. Você vê o meu tabernáculo, aonde habita o Espírito que está em mim. Mas ouve através da voz. Aqui nós podemos encontrar em Lucas nos afirmando que o Espírito não tem carne e nem ossos. Como podemos aplicar e dizer Deus ser uma pessoa, se a Bíblia diz que Ele é um Espírito? Olhando nós para 2 Coríntios, capítulo 5 e verso 19, ele nos diz que Deus estava em Cristo, reconciliando consigo o mundo. Deus estava em Cristo, isto é, o Espírito estava em Cristo, que era o Verbo, ou que era Deus. Aquele Espírito que se movia sobre a face do abismo, nós vimos que agora estava em Cristo, naquele tabernáculo. Quando nós vimos que no princípio era o Verbo, ou no princípio criou Deus todas as coisas, e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas, agora em João nós vimos no capítulo, o verso 14, e se nós lermos os versículos anteriores, nós diz que o Verbo estava no mundo, e o mundo não o conheceu. E diz mais, e o Verbo se fez carne e habitou entre nós, e nós vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai. Então, o Verbo quer dizer aquele que se movia sobre a face do abismo. Diz que ele se fez carne e habitou entre nós. E vimos a sua glória
como a glória do unigênito. O que é o unigênito? Unigênito significa o único gerado daquela natureza. Quer dizer que Deus usou somente a mulher. E ele nasceu gerado pelo próprio Deus, porque nasceu gerado pelo Espírito. É o que a Bíblia, ela nos diz. Gerou Deus naquele tabernáculo, sem precisar do homem. Por isso tornou-se Filho de Deus. Então, agora nós estamos vendo o que o Deus que a Bíblia nos apresenta diz que foi gerado apenas da mulher. Veio da mulher e não veio do homem junto com a mulher. Por isso é unigênito. Ninguém mais nasceu assim. Não teve outro daquela natureza. Quando nós vamos para Colossenses, capítulo 2 e verso 9 de Colossenses, diz que nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Então, em Cristo habita toda a plenitude da divindade. Este é o Deus que a Bíblia nos apresenta, que ele lá no princípio movia sobre a face das águas. E agora ele diz que ele se fez carne e habitou entre nós. Quem se fez carne? E quem habitou entre nós? Quem subiu à cruz para me resgatar e vos resgatar? Então, aqui estamos estudando o Deus que a Bíblia nos apresenta. Estude os textos e reflita nestas palavras e nesses textos e conheça o Deus que a Bíblia nos apresenta e não o Deus que os homens trazem entre nós, mas que nós possa conhecer estas escrituras para nós estarmos seguros que nós estamos vivendo para o Senhor. E nele vamos continuar. E vamos continuar conhecendo o Deus que nos apresenta, Deus que a Bíblia nos apresenta. Vamos conhecer ele e viver para ele, para morar com ele. Que Deus os abençoe, Deus os ajude, que você possa entender. E eu continuo pedindo a você, se inscreva, você que não está inscrito, e também divulgue esses vídeos para que outros possam ganhar, adquirir estes conhecimentos, porque o que Deus tem nos dado, vamos dividir com o nosso próximo. Que Deus os ajude, em nome de Jesus. Amém.